Olá pessoal, na edição de hoje do Entre Grades, vamos trazer abordagens de quem vivenciou a empatia na prática, se colocando no lugar do outro, com ações e vivências que contribuem e contribuíram para as realidades de pessoas em privação de liberdade. A nossa convidada é Cíntia Souza, do estado de São Paulo. Ela é especialista em processo penal e execução penal. É daqui a alguns segundos no Entre Grades. Eu atuo há 5 anos com a população carcerária e o que eu percebo dentro da realidade prisional é de que os estabelecimentos prisionais não cumprem a sua função social de ressocializar aquele preso. Nossa cultura é punitivista, os erros que acontecem no judiciário são grotescos. Então, muitas vezes, punições, medidas alternativas à prisão poderiam acontecer de uma forma mais efetiva aqui fora, para que a gente não colocasse um cidadão que ele não tenha aquela conduta criminosa, né? De repente ele cometeu aqui um fato isolado, que sim, ele deve ser punido, mas existem outras medidas alternativas à prisão. E muitas vezes, inserido naquele contexto do cárcere, ele precisa ter atitudes ali dentro como meio de sobrevivência. Então, a questão das facções criminosas, ela é muito atuante dentro do presídio. E a partir do momento que uma pessoa está lá, ele não pode ficar em cima do muro. Então, o sistema penitenciário, ele não ressocializa e, digo mais, ele é uma escola do crime. Então, o que eu percebo dentro da realidade prisional é essa. Existe a questão da superpopulação, existe também um aspecto de que o estabelecimento prisional ele não está preparado para receber a população carcerária feminina, né? Então, assim, além de todo aquele ambiente hostil e opressor, tem a questão da gestante grávida, que ela não tem um espaço, ela não tem um atendimento médico muitas vezes para tratá-la. A gente tem que lembrar também que a criança que está ali, que nasce naquele ambiente, ela não tem culpa da mãe estar presa, então ela não pode ter os seus direitos humanos violados. E isso acontece, isso é uma realidade triste, né? E nós temos que falar sobre isso. Então, a questão de ser mulher, a questão psicológica daquele momento da separação da mãe com o filho. Então, assim, hoje, dentro da nossa realidade prisional, pouco do que estabelece a lei de execução penal de fato acontece. Eu comecei atuando no sistema prisional através de um movimento religioso que se chama Aldeias de Vida. Então, ele foi autorizado pela juíza da Vara de Execução Penal aqui da região. Ela acolheu esse projeto e desde então nós já fizemos quase 70 encontros lá dentro com os reeducandos, tanto no presídio feminino quanto masculino. Então, qual que é o objetivo do projeto? Em nenhum momento a gente vai lá passar a mão na cabeça deles, muito pelo contrário, a gente vai lá sim fazer com que eles reflitam, né, que eles fizeram uma coisa errada, eles precisam ser punidos por isso, mas que existe uma vida aqui fora. E mais, além, existe uma vida lá dentro e que a atitude que eles cometem, né, o comportamento como eles reagem lá dentro, diz muito sobre como vai ser a vida deles aqui fora. Então, assim, eles não têm que pensar só quando eles forem sair, eles têm que pensar como que funciona lá dentro, qual que é a relação dele com o outro preso e com os agentes penitenciários, como ele tem se comportado. Né? Como que é a questão familiar dele ali? Será que ele manipula alguém da família aqui de fora para que faça alguma coisa errada lá para eles? Como que fica a questão da família aqui fora? De que forma que eles são afetados? Né? E aí, quais são os sonhos deles? Então, assim, o projeto ele busca trazer essa reflexão, fazer com que eles tenham um encontro profundo consigo mesmo. Quem eu sou, do que eu gosto, como eu era quando eu era criança, né? Quais eram os meus sonhos para o futuro. Então o projeto ele vai fazer essa busca interior, para que eles façam essa reflexão.
Então, este é o legado do projeto. Esse projeto ele transformou o meu olhar para essa população carcerária. De fato, quando a gente está fora desse contexto, a gente tem muito julgamento para as pessoas que estão lá. Não passa na nossa cabeça, será que eu teria tido uma atitude diferente naquela situação? Quantas vezes eu já não tive atitudes impulsivas que que pudesse fazer com que eu estivesse lá dentro hoje? Né? Será que eu sou tão santo assim? Ou será que apenas não viram o que eu fiz? Né? Então, assim, isso me transformou o meu olhar. Eu passei a olhar essas pessoas como de fato pessoas. Não existe eu e eles, somos todos um só, né? Eles apenas estão cumprindo uma pena perante a sociedade, que de fato é justa, mas assim, eles fazem parte desse todo, né? Então o meu olhar mudou nisso, para olhar em que contexto que foi cometido aquele crime, qual a estrutura familiar dessa pessoa, será que ela teve as mesmas oportunidades que eu tive na vida? Aliás, o que são oportunidades dessas pessoas que muitas vezes nem família tem, que cresceram dentro de um contexto de violência familiar, ou que o próprio exemplo dentro da casa já era criminoso? Então mudou o meu olhar nesse aspecto, né? Foi um olhar acolhedor, humanizado, de olhar para aquele indivíduo e enxergar uma pessoa como eu, como todos nós. Os próprios presos dizem que quem cumpre a pena é a própria família. E assim, esse trauma ele aumenta quando a mãe é presa, porque muitas vezes os filhos são cuidados por elas. E aí, a partir desse momento, ela vai ser encaminhada para algum abrigo ou para algum familiar, que mesmo que tenha todo um cuidado com essa criança, não é o pai, não é a mãe. Né? Então, assim, isso aumenta o trauma, aumenta a questão da vulnerabilidade dessa criança. E dentro do sistema penitenciário não existem espaços adequados, né, para receber a sua família lá dentro. E aqui fora, a sociedade ela tem um preconceito absurdo com relação ao familiar do preso. Os coleguinhas das escolas, das crianças, muitas vezes os pais dos coleguinhas não querem que os filhos tenham contato com essa criança, que o pai ou a mãe é presa, porque acham que a pessoa vai fazer alguma coisa de errado. Então, assim, isso é um absurdo. Existe uma coisa chamada dentro do direito penal, que é a individualização da pena, né? Cada um é responsável pelo crime que comete, e isso não pode transpassar para algum familiar. Então, assim, dentro desse assunto, assim, a gente precisa alertar a sociedade o quanto isso é prejudicial para essa família. Muitas vezes também o familiar ele sofre preconceito dentro do próprio emprego, né? Na hora dele arrumar um emprego, ou então a gestante que tem o marido que está cumprindo pena, quando ela vai buscar ajuda num postinho de saúde para poder fazer um acompanhamento médico, ela também sofre esse preconceito. Então, assim, isso é muito ruim, né? A gente não pode ter esse comportamento, expor a família das pessoas que estão cumprindo pena, isso é muito errado. Muitas vezes a gente vê na televisão algumas reportagens que, por conta de querer aumentar a sua audiência, acaba expondo o familiar dessa pessoa. E aí, assim, isso é muito triste. Às vezes a pessoa que está respondendo o crime, ela já sofre ali uma exposição antes de ser de fato condenado, né? Às vezes a investigação do crime já expõe demais a situação dessa pessoa. E aí toda a família fica ali fragilizada naquele momento, né? Eu não consigo falar, meu Deus, não fui eu, é meu pai. Ou então às vezes a sociedade cobra uma postura dessa pessoa. Nossa, mas o seu parente ele é um criminoso. Você vai continuar visitando ele na prisão? Você vai continuar mandando ajuda para ele na prisão? Você vai acolher essa pessoa quando ela sair? Então, assim, esse olhar ele precisa ser mudado, gente, né? Nós temos teto de vidro. É isso que eu costumo dizer muito para quando a pessoa vem me falar que lugar de bandido é na cadeia e não quer saber se lá dentro é ruim ou se é bom, se cometeu o crime tem que estar lá sujeito a vivenciar o pior momento da vida. Então, assim, esse olhar ele precisa ser mudado, porque uma hora essa pessoa ela vai sair de dentro do sistema penitenciário.
E aí, né, a gente vai ter esse preconceito, a gente vai transpassar a pena para um familiar que não tem nada a ver com o assunto, até a questão mesmo do auxílio reclusão, que as pessoas têm um pensamento tão equivocado sobre o assunto. A gente precisa esclarecer esses assuntos para as pessoas, né? A gente precisa abrir os olhos das pessoas, que um familiar, ele não tem nada a ver com isso, né? Ele não pode ser punido por uma coisa que ele não fez. Uma criança, ela não pode sofrer preconceito porque um pai ou uma mãe presa. Isso é um absurdo, né? Ou uma senhora, ela não pode sofrer o preconceito porque o filho está cumprindo pena. Então, assim, isso é muito triste, isso precisa ser mudado, a gente precisa falar mais sobre esse assunto, porque de fato é muito triste quando o crime cometido por uma pessoa, ele chega até a família. É muito triste. E para as pessoas que cometem esse comportamento preconceituoso com os familiares que estão lá dentro, a minha mensagem, do fundo do coração, é de que o nosso telhado é de vidro. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente teria alguma atitude diferente dessa. Claro que a gente tem princípios, a gente imagina que nunca vai acontecer uma situação na nossa vida. Mas a gente também tem filho, a gente tem sobrinha, a gente tem pai, a gente tem mãe. E aí, tá na nossa alçada o comportamento dessas pessoas? Será que em algum momento da vida, se elas fizerem alguma coisa errada e de fato tiverem que cumprir uma pena, será que eu também vou olhar para essa pessoa e falar, eu não quero saber se o cárcere tem superlotação? Olha, é um assunto que não me interessa. Bandido bom é bandido morto. Será que se isso acontecer com meu filho, eu também vou pensar dessa maneira? Eu vou gostar que as pessoas tenham atitudes ruins comigo, se eu tiver algum familiar preso? Será que isso é justo, né? E o que muito me espanta é que muitas vezes essa postura, ela vem de pessoas que são consideradas cristãs. Então, a reflexão que eu trago é a seguinte: o maior julgamento errado da humanidade aconteceu com Jesus Cristo, né? Ele foi condenado injustamente por um crime que ele não cometeu. E dentro do presídio também tem pessoas que estão lá por erro judiciário. E aí, essas pessoas merecem ter violado os seus direitos humanos lá dentro, né? Ou então assim, só porque está preso é porque merece e pronto, acabou? E por isso eu posso ter esse preconceito com o familiar dessas pessoas? E se elas foram presas inocentes? E aí? Né? Qual que é o trauma que essa família carrega depois de toda a sua vida exposta, depois de todo o preconceito sofrido? Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que parar de ter essas atitudes para ontem. Quando a gente quiser saber sobre um assunto mais específico de dentro do sistema penitenciário, que a gente pergunte para uma pessoa que conheça a realidade lá dentro. Que a gente não só emita opiniões baseadas em achismos, né? Porque lá a realidade é muito diferente.